Doutor Cota, eu ouvi falar que durante a Copa aumenta o risco de infarto. Isso aí é verdade? Alguma vez você já fez essa pergunta? Alguma vez você já viu esse questionamento? Ficou na dúvida? Já viu histórias de pessoas que infartaram durante um jogo de futebol ou qualquer outro esporte? Ficou na dúvida? Ficou interessado? Assiste o vídeo que depois da vinheta eu vou explicar direitinho se isso aí é verdade ou não. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar, isso é verdade, isso é mentira. Não, a gente não pode. A ciência não funciona assim. A ciência eu tenho que trazer dados, tem que ter estudos para comprovar. É a verdade, não minha. Pois bem, pesquisadores da USP foram fazer justamente uma pesquisa, um estudo para saber se essa história é verdade ou não que durante o período da Copa aumenta o risco de infarto. O quê? Não acredito. Então o que foi que eles fizeram? Eles foram fazer análise de prontuários de maio até agosto de 1998 até 2010 e foram fazer uma análise para saber a quantidade de infartos. E pasmem, realmente aumentou o risco de infarto durante o período da Copa. Então agora está comprovado que assistir jogo do Brasil aumenta o risco de infartar. Agora também o aumento não é tão grande assim, o aumento foi em torno de 4 a 8%. Agora esse risco de infarto, detalhe, não aumentou o risco de morrer. Parece uma coisa estranha, né? Como assim aumentou a quantidade de infarto, mas não aumentou a mortalidade? É exatamente isso, o estudo mostrou que realmente a quantidade de infarto foi maior durante períodos dos Jogos do Brasil, mas não houve aumento do número de mortes. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E quem são as pessoas que estão mais sob risco de infartar? Aquelas pessoas já têm fatores de risco, principalmente aquelas pessoas que já têm um problema cardíaco, aquelas pessoas já infartaram antes, que têm problema no coração, um problema sério no coração. Então, se você está assistindo aí o Jogo do Brasil e o seu coração está um coração saudável, está um coração normal, ou então você pode dizer, Doutor Cota, mas eu sou hipertenso, mas a hipertensão está controlada, a diabetes está controlada. Não. Esse grupo de pessoas realmente não tiveram um aumento do risco de infarto. Então agora vamos à resposta da pergunta que eu fiz no início do vídeo. Assistir jogo da Copa, assistir jogo do Brasil da Copa, aumenta o risco de infarto? A resposta é sim. Tem estudos agora que mostram, que comprovam que durante o período da Copa aumenta o risco de infarto. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Se era só essa informação, pronto, você já está liberado para poder assistir outro vídeo. Mas eu acho que vale a pena continuar, porque a partir de agora eu vou falar outros dados. É mesmo, é? É mesmo? Talvez agora você esteja se perguntando, mas por que isso acontece? Como isso aí acontece? Tem um grupo que tem maior risco disso aí acontecer? O que eu posso fazer para evitar, para poder assistir meu jogo tranquilo, sem ter esse risco aumentado de ter esse infarto? E quais são os outros problemas além do infarto de assistir o Jogo do Brasil? Pois bem, vale a pena continuar assistindo o vídeo que agora eu vou explicar todos esses detalhes. Então bora começar respondendo a primeira pergunta, por que isso aí acontece? Vocês têm que saber o seguinte, não é porque a pessoa assistiu o Jogo do Brasil, que está lá sob estresse, imagina lá, final da Copa, no pênalti, você está com estresse lá em cima, pronto, você vai infartar. Não é isso. Isso é apenas um gatilho. É um estresse como qualquer outro estresse na sua vida. Como pode ser, por exemplo, um estresse que você está discutindo em casa, como pode ser, de repente, o estresse de você estar lá anotando o número da Mega Sena e você descobre que você virou milionário. Sim, porque um estresse bom desse também pode provocar infarto. Ou você nunca viu histórias de pessoas que depois que descobriram que ganharam na Mega Sena, na Loto, seja lá o que for, acabaram tendo um AVC. Realmente, isso aí, ele é um fator de risco, ele é um gatilho. Isso acontece porque durante o estresse, o nosso corpo ele libera uma grande quantidade de adrenalina. Essa adrenalina é importante para quê? Porque toda vez que você está sob um risco, o seu corpo tem que estar preparado ou para correr ou para lutar. Então o corpo pensa que você está sob um risco, por exemplo, de um predador. E aí o seu músculo precisa de oxigênio, precisa de glicose, então a adrenalina é liberada no seu coração, o seu coração começa a bater forte, começa a bater rápido,
aumenta o fluxo de sangue para os seus músculos e com isso você ganha mais energia. Então, o estresse, ele é benéfico para a gente. O problema é esse estresse agudo que realmente coloca em risco. Esse aumento súbito da adrenalina pode elevar a sua pressão arterial e aí que está o grande problema. Inclusive, ela pode até fechar as artérias. Ela pode quebrar uma placa de gordura e essa placa de gordura quebrada dentro da artéria, ela pode formar um trombo, que seria um coágulo de sangue. É como se, imagina uma ferida, né? Quando a gente tem uma ferida, o sangue não coagula? Pois é, quando essa pressão ela vem, ela bate na placa, ela quebra, é como se tivesse uma ferida dentro da sua artéria. E aí o sangue vai coagular, a artéria vai entupir e a pessoa pode infartar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então agora você já sabe o porquê e já sabe como isso acontece. Mas vale a pena você saber quem são aquelas pessoas que têm maior risco. Aquelas pessoas que muitas das vezes têm que até que evitar de assistir futebol. Minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela não assiste jogo de futebol não. Ela fica lá no quarto dela, aí quando sai o gol ela sai só para ver. Pronto, é só assim que ela assiste. Ela não gosta muito de ficar assistindo justamente por causa dessa ansiedade. Ela sabe que durante essa crise de ansiedade realmente o coração acelera. Então, quem são as pessoas que estão sobre esse risco? Em primeiro lugar, um dos mais importantes, eu diria que ele é o topo, paciente hipertenso. E não é paciente hipertenso, é o paciente hipertenso descontrolado. Sabe aquele paciente que tem a pressão alta, que não gosta de tomar remédio? Aquele paciente que só gosta de tomar remédio para pressão, depois que ele verifica a pressão, porque esse é um grande erro que as pessoas têm. As pessoas querem acordar de manhã e vão verificar a pressão. Ah, minha pressão está normal, eu não vou tomar remédio. Isso é um erro gravíssimo, porque você não toma remédio para baixar sua pressão. Você toma remédio para não deixar ela subir. Aí na hora que seu corpo vai precisar do remédio, que você vai estar sob o estresse, não tem, sua pressão vai lá em cima. Isso é muito mais frequente em pessoas que têm o que a gente chama de pressão hiperreativa. O que é pressão hiperreativa? É aquele paciente que tem uma pressão normal, a gente coloca ali, por exemplo, num teste ergométrico, a pressão dele lá em pé 12/8. Quando eu paro a esteira, a pressão dele está dando 26/12. Tem que subir a pressão? Tem, é normal. Vamos lá, no homem a gente considera normal até 22, na mulher até 21. Passou disso, a gente diz que é um paciente com pressão hiperreativa. Então, esses pacientes que sob pequeno estresse, a pressão sobe de forma desesperada, esses são os que têm o maior risco de ter um infarto ou ter um AVC. E detalhe, isso é muito mais comum em pessoas que são sedentárias. Tá aí outro fator de risco. Os sedentários realmente têm um risco aumentado de ter um infarto assistindo o Jogo do Brasil. Então vamos lá, você gosta de assistir futebol? Então vai jogar futebol também um pouquinho, bora fazer uma atividade física, isso é importante. Temos também outros fatores de risco, aqueles clássicos, todo mundo já sabe. Você que está aqui no meu canal já está acostumado comigo, já sabe do que eu vou falar, né? Sabe que eu vou falar da diabetes, que eu vou falar do colesterol. E detalhe, pacientes que já tiveram um histórico, tem um histórico na família de pessoas que já infartaram, aumenta o risco. Só que não é assim. Às vezes eu pergunto para o meu paciente, tem alguém na sua família que já infartou, seu pai, sua mãe? Normalmente parentesco de primeiro grau. Não adianta chegar e falar comigo. Ah, doutor Cota, meu avô infartou com 80 anos. Isso não é fator de risco. Por quê? Porque a gente considera fator de risco parentesco de primeiro grau. Pai, mãe, irmãos e filhos. Detalhe, homem abaixo de 55 e mulher abaixo de 65 anos. Então, se seu pai infartou com 70 anos, isso aí não é considerado fator de risco para a gente. É diferente do meu caso. Por exemplo, meu pai infartou com 51 anos. Então, eu já tenho um fator de risco que é que meu pai infartou com menos de 55 anos. Agora, a parte mais importante, né? O que eu vou fazer para evitar que isso aconteça? O que eu posso fazer para poder assistir meu Jogo do Brasil despreocupado e não ter um infarto? Em primeiro lugar, se você é um paciente que já infartou, realmente o ideal talvez seja você não assistir. Não estou dizendo que quem infartou não pode assistir o Jogo do Brasil. Não é isso. Mas sabe que se tem um risco aumentado. Mas aquele paciente que já infartou, que está com a pressão descontrolada, diabetes descontrolada, colesterol descontrolado, sedentário, esse aí realmente eu recomendo nem assistir. Então é óbvio, qual é a melhor forma de evitar?
mudar seu estilo de vida. Isso aqui vocês já estão careca de saber. Eu já falei várias vezes sobre isso. Se você está querendo, se você tem medo de morrer, se você tem medo de infartar, você tem que mudar seu estilo de vida. Eu sei que a preguiça fala forte, eu sei que a gula também é bem forte. Inclusive, eu estou até fazendo uns vídeos, eu ia até fazer um vídeo, mas por conta da Copa eu vou adiar. Eu estou falando sobre os 7 pecados capitais e o risco cardiovascular. Eu já falei sobre o orgulho e já falei sobre a preguiça. Então, veja só, a preguiça vai o quê? Sedentarismo. A gente sabe que isso aí aumenta o risco realmente de doenças cardiovasculares, inclusive o infarto. Mas é só o infarto que aumenta com o risco de assistir, por exemplo, um jogo da Copa? Veja que eu estou falando aqui sobre jogo da Copa, mas entenda como qualquer estresse. Uma discussão na família, no trabalho, uma preocupação excessiva, de repente um assalto. Sim, isso aí é um estresse súbito. Isso aí pode aumentar seu risco. Quais são os outros problemas que podem também levar? Existe um problema chamado de síndrome de Takotsubo, ou do coração partido, síndrome do coração partido. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, eu não falei um específico, mas eu falo sobre essa síndrome do coração partido, que é uma síndrome em que o coração ele se comporta exatamente como se a pessoa tivesse infartado. O eletro dá alterado, as enzimas cardíacas dão alterada, mas quando vai fazer o cateterismo, estão lá as artérias limpinhas, não tem placa de gordura, não tem nada obstruindo o fluxo de sangue. Essa síndrome de Takotsubo, ela é justamente desencadeada por causa de um estresse súbito. E sim, você pode acabar tendo isso aí na hora de um jogo do Brasil. Então, é um quadro igual, vamos dizer assim, igual não, mas muito, muito semelhante ao infarto. Justamente por conta do estresse. E a outra, que é bem óbvia, né? Desencadear a arritmia. Por quê? Vocês já estão carecas de saber que pessoas sob forte estresse libera adrenalina e essa adrenalina pode desencadear arritmias, pode aumentar a sua frequência cardíaca. Aquela arritmia que estava lá quietinha, é porque todo mundo tem uma arritmia aqui, outra ali. Por exemplo, eu tenho arritmia desde meus 14 anos de idade, mas teve uma vez, se eu não me engano foi em 2017, eu estava sob um forte estresse, essas minhas arritmias passaram, se eu não me engano, deram mais de 10 mil arritmias no Holter de 24 horas. Então, para quem tem ali mais ou menos 30 arritmias por dia passar para 10 mil, foi por conta do estresse. Então, sim, uma pessoa que é muito estressada, que vai assistir um jogo desse, vai receber mais uma carga de estresse, pode ser aquele gatilho final para poder desencadear alguma arritmia, e aí você vai sentir o quê? Coração acelerado, muita palpitação, às vezes dá falta de ar. É interessante, a minha esposa, quando ela tem arritmia, ela fala como se ela tivesse uma falta de ar. Cada um reage de uma forma diferente. Então, qual é o grande segredo para você? Resumo aqui da ópera. Pode assistir jogo do Brasil? Pode. Quem deve evitar? Pessoas que já infartaram. Esse é o primeiro grupo. Principalmente aqueles que estejam com seus fatores de risco descontrolado. Hipertensão, diabetes, colesterol. Esses pacientes realmente eu recomendo não assistir. Os demais, a população em geral, não, pode assistir seu jogo do Brasil numa boa, né? A gente torce aqui para o Brasil vencer, mas via de regra você não vai ter problema nenhum não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você já sabe, né? Gostou? Não esquece de compartilhar, dá uma força aqui para o canal. Isso aqui ajuda bastante, levar informações seguras, com base científica, nada de achismo, com base científica, de uma forma fácil para você entender. Além disso, você está ajudando aqui o canal. Assim como eu dou uma ajuda para você, você também acaba me ajudando aqui, tá bom? Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.